Você pode abrir a palavra de Deus em Marcos, livro do Santo Evangelho de Marcos, e nós vamos ler, bênção de Deus, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, nós vamos meditar nessa palavra, nessa noite, em nome de Jesus. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Diz assim, a palavra do Senhor. E alguns dias depois entrou outra vez em Capernaum, e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com eles, conduzindo um paralítico e trazido por 4. E não podendo aproximar dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas que arrazoava em seu coração, dizendo... ele estava falando no coração dele. Por que diz este assim? Por que diz este assim, blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhe disse: por que arrazoável sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Qual que é o mais fácil? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele levantou-se, tomando logo o leito, e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus. E glorificado a Deus, dizendo: nunca tal ouvimos essa coisa. Palavra de salvação, oremos ao Senhor. Deus, eu agradeço pela tua palavra. A tua palavra é santa, a tua palavra renova cada manhã. A tua palavra é fonte de vida. A tua palavra cada dia traz coisas novas para as nossas vidas. E nessa noite que a tua palavra possa tocar, Senhor, nos corações e vidas a aprender da tua palavra. É o que eu quero, Senhor. Ter condição de transmitir a tua palavra, que eles possam entender a tua palavra. Por isso eu peço, dai unção, Senhor, para quem ouve a tua palavra, que essa palavra possa surtir efeito e fazer o que o Senhor quiser, e cada um entenda o que o Senhor quer falar com eles. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Amém. Pode fechar a Bíblia e nós vamos meditar nessa palavra, essa palavra maravilhosa. Em Sorocaba, eu li em Mateus, aqui eu estou lendo em Marcos. Aqui tem alguns detalhes, né? E eu quero falar sobre alguns princípios bíblicos. Princípios. Você tem que ser regido através de princípios, né? Através de princípios. Tudo tem um princípio. Se você pegar a luz aqui, tem um princípio. Tem 2 fios. Os 2 fios não podem encostar. Porque se encostar, vai dar errado. Vai sair fogo. Vai sair curto-circuito. Porque tem um princípio. Um fio para cá, um fio para lá, acende a lâmpada. Um fio para cá, um fio para lá, esquenta o ferro. Um fio, cada polo, faz a batedeira funcionar e bate o bolo. Um fio lá no chuveiro, tem 2 fios separados, que vai na resistência. E aquilo esquenta a água. Agora, se eu quiser lá, não, está tudo errado. Eu vou emendar os 2 fios junto que vai dar certo. Vai dar certo ou não? Vai explodir lá a sua casa. Porque tem um princípio da energia elétrica, dos elétrons, prótons, e aí vai. E a Bíblia Sagrada tem princípios que nós devemos obedecer. Você fugindo dos princípios bíblicos, a sua vida não vai dar certo. Não é o que eu quero, o que eu acho bom,
mas o que o princípio da palavra de Deus diz. Aqui diz sim, que eles pegaram, Jesus chegou primeiro, entra lá em Cafarnaum, ou Capernaum, com a tradução, ele estava lá pregando numa casa, dentro de uma casa, e a casa estava cheia de gente, pessoas lotadas, na porta não entrava, pela janela também não, o que deu para entrar dentro da casa deu, o que não deu estava na porta, estava na janela, não tinha como entrar mais lá, e todo mundo ouvindo a palavra de Jesus. O que aconteceu? Havia um homem, que não fala o nome dele, ele era paralítico. 4 pessoas resolveu ajudá-lo. Irmãos, quando esse homem catou esse paralítico na cama, cada um no seu canto, e chegou na casa, aquela multidão, talvez alguém falasse, lá vocês não entram. Não tem como entrar. Jesus está lá dentro da casa. Eu duvido que alguém fale assim, por favor, saiam para deixar o paralítico. Ninguém vai sair. Às vezes, irmãos, a gente vai enfrentar dificuldade em nossas vidas. Barreira, vai encontrar algumas coisas. O primeiro princípio que eu tiro aqui, eu devo procurar uma alternativa. Eu não devo desistir. Eu não devo desistir. Eles, quando chegaram com aquele homem, eles olharam, e a casa lotada, gente saindo pela janela. Um deles teve a ideia lá, se não dá pela porta, não dá pela janela, nós entra pelo telhado. Um subiu lá no telhado, destelhou a telha. Agora imagine Jesus pregando, falando, de repente assim, caindo sujeira. Daqui a pouco parece uma carinha lá. Depois, o dono da casa, imagine o dono da casa, o que você está fazendo aí, descobrindo a minha casa? E foi descobrindo a casa. E para descer o paralítico, desceu ali. Não podia ser uma frestinha, um buraquinho, né? Tinha que ser um buraco grande. Aí resolveu, não, mas tinha dificuldade de pegar o paralítico em cima da cama, levar em cima do telhado, para chegar em cima do telhado, amarrar ele, descer lá. Irmãos, quanta dificuldade. Às vezes, na nossa vida, a primeira dificuldade a gente quer desistir. A primeira não que a gente leva, a gente já quer parar. O não você já tem. Eu aprendi isso aí. O não você já tem. Você vai fazer alguma coisa, você não tem certeza que vai dar certo, mas você vai fazer. Um princípio bíblico: tudo que é espiritualmente, tiver espiritual na sua vida, não vai ser fácil, mas você não deve desistir. O não você vai ter. O inimigo vai tentar desanimar, vai tentar fazer você parar. Imagine se aquele 4 homens chegassem e falassem para o amigo dele, o paralítico, já estava transformando em leproso, né? Só paralítico. Olhou para o paralítico e falou assim: não vai dar não, viu, filho? Dessa vez não deu, vamos embora. O homem ia continuar paralítico. Por que muitas vezes na nossa vida a gente continua na mesma situação? Porque a gente fala, não tem jeito, não dá, porque é difícil, é fácil para fulano, é fácil para ciclano, mas para a gente parece que é tudo difícil. Mas eles não dá pela porta, não dá pela janela, nós vamos por cima. Princípio: você não pode desistir daquilo que você quer, da sua necessidade. Você vai em frente, é um princípio bíblico, em não parar, em continuar. Se você sabe que Deus está impulsionando você a isso, vai até o fim. Porque muitas vezes Deus te impulsiona a fazer, aí você vai até o momento que você encontra a primeira dificuldade. Aí para no meio do caminho e fala assim: não era de Deus.
Eu acho que eu ouvi errado, acho que Deus não era. E aquilo volta, passa o tempo, aquilo volta no seu coração de novo, e você vai, acho que eu vou fazer de novo. Ah, não vou fazer, não deu certo a primeira, não deu certo a primeira, então na segunda também não vai dar certo, e na terceira também não vai dar, é melhor não tentar. E a pessoa fica naquela situação. Quem está entendendo? O princípio, bateu a dificuldade, bateu a situação, o que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus e pedir sabedoria para que eu possa fazer realmente o que Deus tem colocado no meu coração. Outra coisa, outro princípio, eu quero falar aqui. Jesus, Ele vai ver no seu coração a sua intenção. Porque, eu vou falar assim, não tem como enganar Deus. Não tem como eu falar uma coisa se o meu coração é outro. Então, o princípio que eu quero falar, fale a verdade. Fale a verdade para Deus. Conte a verdade para Deus e não precisa prometer nada. O problema é assim, a pessoa fala assim. A minha mãe está lá, não vou falar. A pessoa fala assim, se Deus fizer isso, aí eu vou fazer isso também. Se Deus me abençoar nisso, eu vou fazer isso. Como quisesse barganhar com Deus. Irmão, se Deus fizer, ou Ele não fizer, se está no seu coração em fazer, você faz. Se Deus me abençoasse tanto, se eu tivesse tanta condição, se Deus me prosperasse, eu ia ajudar tanto. Porque você está falando uma coisa assim, se Deus fizer, eu faço. E às vezes, irmão, Deus vai fazer na vida dela, e ela não vai fazer. Sabe qual é a prova quando Deus, eu falo assim, a prova que na minha vida é quando eu tenho e não quando eu não tenho. Quando eu tenho. Quando eu tenho condição e Deus me dá a condição e eu faço. Porque muitas vezes a pessoa tem condição, ela não faz. Ela não faz. Deus, se o Senhor me enriquecesse bastante, eu compraria um terreno, eu construiria a igreja, se eu tivesse bastante dinheiro e não sei o quê. A hora que ficar rico, malemar se deu o dízimo. E a pessoa fala isso como Deus, tipo assim, se Deus fizer eu ficar rico, eu vou fazer. Aí Deus, Ele conhece o coração, Ele sonda o coração. Não tem como enganar Deus, irmão. Quem quer fazer, faz. Ou é pobre, ou é rico, ele faz. Aqui, para você ver. Os fariseus ali, os religiosos, eles começaram, no coração deles, e falar assim: quem é esse que pode perdoar pecado? Imagina, ele está blasfemando. Porque Jesus, quando viu aquele paralítico, Jesus falou para ele que perdoados são os teus pecados. Aqueles religiosos do lado, eles não falaram nada, Rosângela. Eles pensaram em seu coração e sua mente. Como que pode perdoar pecado? Aí Jesus virou para eles e falou bem assim, Stephanie: qual que é mais fácil? Dizer, perdoados são os seus pecados, ou falar para o paralítico, levanta e anda? Qual que é mais fácil? Aí Jesus falou: para que saiba que o Filho do Homem tem poder, todo o poder, eu digo para você, paralítico, perdoados são os teus pecados, levanta e anda. Uma coisa eu quero observar: às vezes a gente vai buscar alguma coisa de Deus, e Deus não vai responder aquilo que você quer. Porque quando o paralítico desceu lá, Tiago, o que ele queria?
A cura. E o que Jesus, primeira coisa, falou para ele? Perdoados são os seus pecados. Podia falar, ó Senhor, tanto sacrifício, subir lá em cima, me puseram, me desceram. Não é isso que eu estou precisando. Tem gente que quer ensinar Deus. Quer ensinar Deus. O paralítico queria ouvir, a primeira coisa que quando ele chegou diante de Jesus, o que ele queria ouvir? Está curado. Mas ele não ouviu. Ele precisava primeiro, antes, ser perdoado. Às vezes Deus está trabalhando na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua vida, na sua família. E vai, Deus, não era isso, Senhor. E a pessoa quer ensinar a Deus, começa a orar, Senhor, se o Senhor fizer assim, ai, eu seria tão feliz, Senhor, né? Como diz a pessoa, né, muito tempo atrás, ora para nós, pastor, ora para mim, pastor, para que eu possa casar, né? Lembra do cantor? Esqueci o nome do cantor. Ela queria que orasse, para que esse cantor apaixonasse por ela e casasse com ela. A Luan Santana. Ore para mim, pastor, porque o Luan Santana me apaixone por mim, me ame e eu case com ele. É bobinha ela, né, irmão? O lá da vila, lá com o ranhão, ela não quer. Ela quer aquele que tem a cueca grandona, o shortão desse tamanho, ela não quer. Ela quer o Luan Santana. Orando, pastor, ora para mim, peça para mim. Por favor, senhor, é homem de oração, de monte, né? Ore para que o Luan Santana apaixone por mim. Você acha que Deus vai atender essa oração? Sim ou não? Por que ela quer casar com o Luan Santana? Porque tem dinheiro, vai ter uma vida boa. E além de ser bonito. Para ela, eu acho feio. Bonita é minha esposa. E dá um trabalho, irmão, essa mulher aí. Manter essa mulher aí não é fácil, não. Vai dinheiro. Oh, glória a Deus. Irmãos, a pessoa busca Deus, ela quer ouvir de Deus exatamente o que ela quer. E Deus vai falar primeiro Ele vai tratar com você. Depois Ele vai fazer o milagre. Vai fazer um milagre. Ele precisava de milagre, mas não foi o primeiro. Pode ver que ele fala, perdoado seu pecado. Aí acontece todo aquele que eu contei para vocês aqui, que ele fala com os religiosos, e na hora de fazer, o que ele fala? Perdoados são os pecados, agora está curado. Levanta e anda, pega a sua cama e anda. Então entenda, irmão. Princípio bíblico, esteja atento ao que Deus está falando com você. Porque o problema, muitas vezes você começa a falar, isso aí não é de Deus, eu estou pedindo outra coisa e Deus está dando outro. Deus está dando outro, né? Eu estou pedindo uma coisa, irmãos, às vezes Deus está te moldando, trabalhando na sua vida e você não está entendendo. Algumas áreas na sua vida precisam ser curadas, algumas áreas na sua vida precisam ser restauradas. Princípio, eu falei o primeiro, diante da primeira dificuldade você não deve parar, você deve continuar. Você tem que estar atento, outro princípio, o que Deus está fazendo, trabalhando na sua vida. Nem tudo aquilo que você pede, Ele vai fazer. Às vezes Ele vai mover um processo na sua vida, te preparar para algo maior. Porque quando Deus faz, Ele faz infinitamente mais tudo aquilo do que nós pedimos ou pensamos. Porque o paralítico, quando desceu lá, qual que era o pensamento dele? Eu vou ser curado. E ele chegou lá, ele foi curado e o pecado dele foi perdoado. Fez mais para ele. E aí, na palavra de Deus, diz assim, que Jesus chegou para ele e falou assim, levanta-te e toma o leito e anda. O que segurava ele até aquele momento lá da cura? A cama.
Aquela cama, aquela maca lá, segurava ele. Ele era escravo, o paralítico era escravo daquilo lá. Aquele prendia a vida dele. Até que Jesus libertou ele. Aquilo que prendia ele, já não prendia mais. Aquilo que amarrava a vida dele, já não amarrava mais. Aquilo que segurava ele, não segurava mais. Tanto, olha a libertação profunda de Jesus na vida dele. Aquilo que ele amarrava ele, que segurava ele, ele pegou, ele levantou para cima e pôs na costa e foi embora. Porque agora quem manda na vida dele é Jesus. Talvez na sua vida tem coisa que está amarrando, está segurando você. Está na hora de você entender o que Deus está falando com você. Ele fala: levanta-te, levanta-te. Irmãos, não tem como levantar aquela assim, ó dia, ó azar, ó problema, ó dificuldade. E hoje, como que está? Hoje vai chover. Está ruim, está chovendo. E hoje como que está? Hoje está muito calor, nada está bom. E a comida? A comida, eu comi, né? Mas você sabe como que é? Que a gente come, né? Nada está bom. Porque o pão está murcho, porque o pão não está craquento, porque o pão não tem miolo, porque o pão tem muito miolo, e nada está bom. Porque a mortandela é cheirosa demais e faz mal para o fígado, porque a mortandela é muito gordura, porque nada faz bem. A primeira coisa, ele falou assim: tende bom ânimo. Se você não tiver bom ânimo, nós vamos tomar cacetada, nós vamos apanhar nessa vida. Essa vida é fácil, sim ou não? Não é fácil. Até quando é para nascer é difícil. A criança está lá, não quer nascer, porque ela está protegida, mas ela tem que nascer. É sofrimento para a criança que nasce e sofrimento para a mãe. Então, ao nascermos, já entramos. Agora, se você não quer sofrer, peça para Deus levar você para o céu. Senhor, eu entrego a minha alma e eu prometo que eu faço um velório oro bem para você lá no seu enterro. Agora, se nós ficarmos aqui na terra, nós vamos ter luta, nós vamos ter dificuldade. A vida não é um mar de rosa, a vida é para ser lutado. Ele recebeu o milagre, sim ou não? E ficou fácil a vida dele? Que nada, ele teve que levar uma cama na costa. Talvez até aquele momento ele estava sendo carregado, até aquele momento estava bom, todo mundo carregando ele, mas estava preso. Aí ele queria o milagre. Primeira coisa, Jesus falou assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. O interessante é que Jesus não falou para os 4 levar, não. Falou para ele. E a Bíblia diz: quem quer seguir Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é caminho de cruz. Às vezes tem coisa que a gente não vai poder fazer. Às vezes vamos ter que abrir mão de muita coisa. Porque a gente pensa: não, não quero. Mas é exatamente isso que está prendendo você. O leito. Você está amarrado. Está amarrado. Está amarrado. E aquilo não vai. Então chega um momento, Senhor, eu quero um milagre. Jesus fala assim: levanta-te. Entenda a palavra. Levanta-te. Pega isso que atrapalha a sua vida, coloca em cima das suas costas e vai embora, em nome de Jesus. Não é essa coisa que vai determinar a sua vida, é você que determina a sua vida. Porque as pessoas muitas vezes acham que Jesus vai fazer assim. Não é, ele vai fazer como ele quer fazer. Mas eu tenho um princípio para nós terminar e orar, ir embora contente para casa. Um princípio é aceitar o que Deus quer fazer na nossa vida, irmão. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Qual é o propósito? Você sabe para que você nasceu, para que Deus te chamou?
Você entendeu o propósito de Deus. O propósito do paralítico não era ficar na cama. Era sair da cama, pôr a cama nas costas, levantar e ir contente ir embora. E disse: levanta-te e toma o teu leito e anda. E ele falou assim para o paralítico: ora, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado e para curar o paralítico. A ti digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele levantou, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Ou seja, eu vou dar o meu testemunho. Ele já deu o testemunho dele, da cura dele, do perdão do pecado dele, dele não ser mais paralítico, na frente de todo mundo viu. E tinha gente dentro da casa lá, que não aconteceu nada. Tem muita gente que não vai acontecer nada. E outros que entendem a palavra, vai acontecer tudo na vida dela. Porque não basta querer. Basta ouvir a palavra de Deus e obedecer. Eu disse obedecer. Jesus certa vez falou assim: aquele que ouve a minha palavra e pratica, é semelhante ao homem que construiu sua casa, aonde? Na rocha. Aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Aí veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, veio tudo. A casa dele não caiu. Mas também tem aquele que ouve a palavra, entra por aqui e sai por aqui. A palavra entra aqui e sai por aqui. E ela nunca vai praticar a palavra. É aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Porque ela ouve e não pratica. Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é igual a esse homem que constrói a sua casa sobre a areia. Aí vem a chuva, vem a tempestade, aí vai desmoronar. Ah, não quero mais, estou desanimado, não sei o quê. Ah, não tenho mais, eu não tenho mais força. Mas aí a pessoa parou para pensar, onde ela está construindo a casa dela? Porque se você constrói sobre a rocha de Cristo, pode vir a luta, pode vir um problema. É eu e Deus, Deus e eu. Jó disse: ainda que Deus me mate. Jó falou, irmão. Tinha morrido os filhos dele, tinha morrido os animais dele, perdido o dinheiro. Não tinha nada, Jó não tinha mais nada. Perdeu todos os filhos. E estava doente. Ele disse: ainda que Deus me mate, nele eu confiarei. Nele eu confiarei. Não importa a circunstância, não importa a situação, eu vou confiar em Deus. Alguma coisa difícil para Deus, irmão? Tem alguma coisa que Deus não consegue fazer? Não. Ele falou: qual que é mais difícil? Qual que é mais fácil? Certa vez Abraão no deserto, com a sua tenda, já bem avançado de idade, chegou os anjos e falou assim: Abraão, tem uma notícia boa para você aqui. Ele velhinho, e a mulher dele também, cabecinha bem branca. Você vai ter um filho. Sabe o que Abraão fez? Glória a Deus, eu vou ser pai. Glória a Deus. A mulher dele lá dentro da tenda, deu risadinha. Nem mais a menstruação não tinha, era velha, irmãos. Né? Já tinha passado tudo. Aí o anjo falou: opa! Por que você riu, Sara? Não, você riu sim, eu escutei sua risadinha. E diz outro versículo: e aí Sara concedeu e teve um filho. Para Deus nada é impossível, irmão.
É um princípio bíblico. Entenda que Deus é poderoso na sua vida. Deus pode te curar, Deus pode libertar, Deus pode fazer maravilha, Ele pode transformar. Não há doença, não há ferrolho, não há nada que impeça o poder de Deus na sua vida, no seu lar, na sua casa. Ele muda a sua história, Ele reconstrói seu casamento, Ele faz o que o homem não faz. Esse Deus é o poderoso, Ele move o universo. Se precisar, Ele para o sol, se precisar, Ele abre as águas. Você pode acontecer, pode entrar dentro da fornalha, você pode entrar na cova do leão. Se Deus estiver com você, não tem nada que você tem que temer. Confia no Senhor, confia no Senhor. É o milagre que eu preciso? Sim, é o milagre que eu preciso. Mas Jesus primeiro está falando assim: perdoado são os teus pecados. Primeira coisa é reconhecer. Por que Jesus perdoou o pecado do paralítico? Porque precisava perdoar. Talvez aquele paralítico na cama lá, ele devia ter falado umas boas, reclamado da vida, da situação. Mas Jesus primeiro curou o coração dele, a alma dele, para depois fazer o milagre. É isso que você precisa, ser curada interior, no seu interior, para receber o milagre de Deus. Nada é irreversível diante de Deus. Amém? Se tiver uma coisa que Deus não consiga fazer, Ele não é Deus. Se tiver uma coisa, uma coisinha de nada que Ele não conseguir fazer, Ele não é Deus. Nós vamos embora, todo mundo, o último paga a luz, porque não existe. Não, mas Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas. O seu nome é Jesus. Ele venceu, foi na cruz do Calvário. E lá na cruz do Calvário, ninguém matou Jesus, Ele se entregou lá. E Ele deu o brado e gritou: está consumado. E o véu do templo se rasgou. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Porque se tivesse rasgado de baixo para cima, alguém falou: ah, foi as pessoas que rasgou aqui, ó. Mas não, rasgou lá de cima para baixo, foi Deus. Hoje você tem livre acesso a Ele, para orar e pedir, e sair dessa cama que te aprisiona. Eu não sei qual que é a sua cama, aquilo que está te incomodando, que amarrando a sua vida. Passa dia, passa ano, e vamos terminar o 2022, e você pensou: ah, até o final do ano eu vou estar bem. E você está a mesma coisa, está a mesma situação. Tem gente que já está querendo 2023. Irmão, não é o ano, é Jesus. Não é vestir de branco para passar o ano, dar pulinho na areia, engolir carocinho lá, semente de romã. Não é isso. Pegar um ramo de arruda, pôr aqui na orelha. Não é isso. É Jesus. Se você acredita que Jesus pode mudar a sua história hoje, pode. Ele pode transformar tudo na sua vida, sim ou não? E diante dessa dificuldade, o que você vai fazer? Vai parar ou vai continuar? Se tiver que subir o telhado, eu subo o telhado, Senhor. Se tiver que arrancar a telha, eu arranco a telha. Mas eu vou chegar até onde o Senhor estiver. Quero estar ao pé da cruz. Quero ouvir sua voz. E quando Ele falar, levanta, eu vou levantar. Não levanta antes dele mandar. Mas a hora que Ele der a ordem, levanta-te. Pega a sua cama e vai. Fala: isso que prendia a minha vida, não prendi mais. Hoje eu sou livre. Sou livre em nome de Jesus. Receba essa palavra.